Olá, bonitas e bonitos, sejam bem-vindos ao meu canal, a este momento onde eu consigo compartilhar com vocês algumas orientações sobre tratamento de feridas ou matérias relacionadas à estomaterapia, que não é só da área de feridas. Hoje o assunto que eu quero falar rapidinho com você é a respeito da importância da nutrição nos seus tratamentos de saúde e aqui, mais específico, a respeito ao tratamento de feridas. E para aproveitar esse gancho e exemplificar, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência pessoal, numa consulta, num atendimento com uma nutricionista que eu acabo encaminhando meus pacientes também, e nós estamos fazendo uma integração aqui na Mel Estomaterapia para auxiliar as pessoas na cicatrização das suas feridas. Então tem muita gente que não sabe ou não dá importância, fica só atrás de tratamentos específicos, ozonioterapia, câmara hiperbárica, até a laser terapia, gasta uma nota de curativos avançados, mas ao longo do tratamento não segue uma avaliação multiprofissional, e dentro dessa avaliação multiprofissional a gente precisa da inclusão de um bom nutricionista no seu caso. Por quê? A nutrição, ela desempenha um papel fundamental no tratamento de feridas. É ela que vai fornecer os nutrientes necessários para o processo de cicatrização. Ou seja, o tecido que morreu, o tecido que você perdeu e que foi danificado, ele vai precisar ser reparado. E para ele ser reparado, você precisa de uma boa nutrição para promover a regeneração desses tecidos danificados e também para que o seu sistema imunológico, que faz a defesa do seu organismo, ele seja fortalecido. Desta forma, você vai conseguir ajudar e acelerar a sua recuperação, e através da nutrição, como por exemplo, algumas pessoas que têm excesso de peso, têm diabetes, têm doenças vasculares, têm o colesterol alterado, eles se beneficiam do controle nutricional com uma dieta adequada, e uma vez a saúde estando em equilíbrio, a ferida ela passa a ter benefício no processo de cicatrização. Para que uma ferida ela possa cicatrizar de uma forma eficiente, o organismo vai requerer uma quantidade adequada de calorias, proteínas, vitaminas, minerais e água. E esses nutrientes eles vão desempenhar papéis e funções no processo de cicatrização, desde a formação de novos vasos, novos tecidos, até te ajudar no combate de infecções. E de todos esses nutrientes que eu falei, as proteínas acabam tendo um papel especialmente importante, porque elas são blocos de construção dos tecidos. O tecido de reparação, ele precisa de proteína. Então, se, por exemplo, o nosso consumo de proteína diário é em torno de 25%, num processo de cicatrização a gente vai requerer uns 200% aí de necessidade de proteína. Então, elas auxiliam na formação do colágeno, que é uma proteína essencial para a integridade da pele, para a formação de vasos sanguíneos. As fontes de proteínas incluem carnes magras, os peixes, os ovos, os laticínios, as leguminosas e as nozes. Já as vitaminas, elas também vão desempenhar um papel muito crucial na cicatrização de feridas, sendo a vitamina C essencial para a produção de colágeno e ajuda a fortalecer os vasos sanguíneos, enquanto a vitamina A, ela vai desempenhar mais um papel na formação e manutenção dos tecidos. As frutas cítricas, os vegetais folhosos, verdes, cenouras e batatas são boas fontes de vitamina C e A. Minerais como o zinco, o ferro, o cobre, eles são necessários também para a síntese de colágeno, para a produção dos glóbulos vermelhos, para várias atividades enzimáticas que ocorrem para os processos celulares de reparação e cicatrização. Carnes, mariscos, grãos integrais e leguminosas são ricos nesses minerais. Além disso, a hidratação adequada é essencial para o processo de cicatrização. Então não adianta só comer, precisa beber água. A água auxilia no transporte de nutrientes para as células, na remoção de resíduos metabólicos e na manutenção de uma boa elasticidade da nossa pele. A pele e a ferida, na hora de fechar, ela tem que ter uma boa elasticidade da pele ao redor para que ela consiga contrair, que a matriz de colágeno consiga ser formada e forme a cicatriz.
Uma deficiência nutricional, ela pode causar uma cicatrização lenta, uma redução da resistência do organismo a infecções e a redução na produção de colágeno. Por outro lado, se você cuidar bem da sua alimentação, um bom estado nutricional, você vai ter a chance de acelerar o seu processo de cicatrização, diminuindo as complicações e melhorar a qualidade da cicatriz resultante. E é importante ressaltar que cada caso é único. Então, um profissional da saúde, como um nutricionista, o médico, o estomaterapeuta, ele deve ser consultado para avaliar essas suas necessidades profissionais, nutricionais específicas, de cada indivíduo, conferidas para que o seu processo de cicatrização ele seja auxiliado e que realmente ele aconteça da melhor forma possível. O tratamento nutricional personalizado é fundamental para otimizar a recuperação e alcançar melhores resultados. E a atividade nutricional, ela não serve só para o tratamento da ferida em si. Às vezes a gente precisa do equilíbrio de outras condições de saúde, como eu falei aqui, o diabetes, o excesso de peso, o colesterol alto, a pressão alta, para que a gente ajuste metabolicamente tudo isso. E eu vou contar aqui uma experiência que eu tive com uma das nutricionistas que eu encaminho os meus pacientes. Ela é a doutora Nassima Jarouchi, e ela é especialista em nutrição integrativa, ortomolecular, nutrigenética e também faz terapia comportamental. Então, a doutora Nassima, ela me atendeu porque eu estou com um probleminha de saúde, eu tenho uma cirurgia no estômago e fiz recentemente uma cirurgia de vesícula que está atrapalhando o meu processo de digestão e um pouquinho, de novo, acima do peso. Então, quando a gente deixa de praticar atividade física, eu tenho atendido muitos pacientes, eu tô deixando de me cuidar para cuidar de alguém, mas eu preciso cuidar para poder cuidar de alguém. Então, passei com ela e vou compartilhar aqui alguns momentos e mostrar o que você pode estar fazendo de diferente do ponto de vista nutricional para os atendimentos aí da sua ferida ou de problemas de saúde que você possa ter. Então, enquanto eu estou falando aqui com vocês, eu vou mostrando aqui ao lado a análise, como que ela aparece, depois vem por e-mail, você recebe impresso, você recebe cardápio, recebe um monte de orientações e você vai ter um plano de tratamento e uma sequência para dar continuidade no reequilíbrio aí da sua saúde, tá? Do ponto de vista nutricional, o que eu tenho para falar para vocês é que não façam nada com informações da internet ou sem orientações do profissional. Por quê? Você precisa saber se realmente você tem uma deficiência, qual é o nível de suplementação que você precisa, se é uma suplementação mais sutil, se é uma suplementação mais agressiva, se você tem uma anemia associada, se você tem disfunção de outros órgãos, por exemplo, o rim. Quando a gente consome muita proteína, a proteína é metabolizada pelo rim, o rim fica com uma sobrecarga. E se você não tiver uma boa orientação, você pode também ter consequências de uma suplementação incorreta. Muitos suplementos de proteínas, eles também vêm com uma quantidade de calorias, pode vir com uma quantidade de gorduras e que muitas vezes pode ser contraindicado para você. Então, na minha consulta com a doutora Nassima, eu passei por uma avaliação, claro, prolongada sobre o meu histórico completo de saúde, as minhas preferências alimentares, como que é o meu cardápio nutricional, minha atividade física, enfim, ela já fez uma pré-avaliação. Depois a gente vai para uma sala de exames que eu vou mostrar aqui para você e coloca 2 eletrodos, né, 2 adesivos no corpo conectado num fio e esse fio manda a informação para o equipamento que faz análise assim na hora, instantânea, de como que tá o meu equilíbrio corporal, de massa magra, de massa gorda, da minha hidratação a nível intracelular, extracelular,
Que mais aqui que eu vou ver? Né, o meu peso, altura, minha taxa metabólica e minha saúde celular. Então, através deste gráfico, dessa análise, ela faz a interpretação, a avaliação clínica dela e propõe metas nutricionais de curto, longo prazo. E uma possibilidade muito diferencial e bacana que a doutora Nassima, ela está envolvida em processos de pesquisa. Então, ela tem envolvimento com o Centro de Pesquisas, ela participou de projetos na Organização Mundial da Saúde. Então, ela tem um grande diferencial de incorporar no consultório dela testes genéticos para avaliar como é que está a sua saúde, qual é o tipo de exercício que o seu corpo se beneficiaria mais no equilíbrio de algumas doenças, tanto preventivo quanto para tratamento. Existem testes genéticos também para ver a quantidade de ômega 3 que você tem no seu corpo, o equilíbrio. Existem testes para ver também a sua intolerância à lactose e outros tipos de alimentos. Então, assim, são muitos recursos que ela tem disponível para ajudar no tratamento. Então, foi uma experiência incrível. Ela me deu, embora eu tenha bastante noção do ponto de vista nutricional, até para dar algumas orientações para os pacientes, de uma maneira inicial, para tirar o paciente daquela situação de emergência. Ela fez isso mais incorporado, voltando para a minha saúde preventiva e de tratamento para as desordens que eu estou tendo no meu aparelho gastrointestinal. Então, tem alimentos naturais, inclusive, e outros suplementos que a gente precisa ter na nossa rotina, que a gente desconhece, e pensando isso, trazendo isso para o tratamento de feridas, eu diria que isso é essencial numa boa recuperação e no fortalecimento aí do tecido de reparação, tornando a sua cicatrização possível. Então, se você tem uma ferida crônica, várias condições de saúde e comorbidades que precisam ser imediatamente tratadas e equilibradas, se você não fizer isso, a sua ferida ela vai ter uma cicatrização muito lenta ou até mesmo impossível, e você vai ficar naquele rol dos 10% de feridas que acabam não cicatrizando. Logo, a forma mais adequada de você se cuidar da sua saúde, da sua nutrição, é com um profissional nutricionista ou um médico nutrólogo também, para que as suas demandas sejam muito bem analisadas, investigadas, e muitas doenças de pele elas estão relacionadas com a nossa alimentação e com os cuidados nutricionais que a gente tem, o nível também de quantidade de água que nós ingerimos. Às vezes, porventura, medicamentos atrapalham também no fortalecimento, né, da nossa pele, no funcionamento, tornando ela mais ressecada, tornando ela mais sensível, e a gente consegue equilibrar com medidas de produtos protetores na pele, cuidados da rotina diária, mais atrelado à nutrição. Essa resposta acaba sendo melhor. A recidiva, a recorrência ou a agressividade de desordens na pele acabam sendo amenizadas com a nutrição. Então, na Melstomaterapia, nós praticamos um atendimento multidisciplinar de acordo com as necessidades do paciente. E uma das nossas integrações é com a doutora Nassima Jarosh, no qual eu indico para os meus pacientes.